Recentemente eu palestrei no RD On The Road Rio de Janeiro, né, evento organizado pela RD, que percorre o Brasil inteiro, foi muito legal, já agradeci o pessoal da RD. E uma das dúvidas que eu tive, né, que eu recebi, estava lá fazendo um networking depois da minha palestra e chegou um pessoal, 3 pessoas na verdade, me perguntando: pô Fábio, nós vamos abrir a nossa agência, a gente queria saber qual que é a dica principal que a gente precisa pegar nesse momento. E se foram vocês 3, tá? Se vocês se lembrarem, comenta aí que eu gostaria de saber o nome de cada um. Vocês falaram, mas infelizmente eu não guardei. Peço até desculpas, tá? Mas eu guardei a pergunta, eu achei muito legal. Até falei pra eles, eu falei assim, putz, isso dava um vídeo, porque eu nunca falei sobre isso. Se eu estivesse gravando na hora ia ser perfeito, né? Mas eles me perguntaram, Fábio, qual que é a melhor dica? E eu disse o seguinte, primeira coisa, né? Quando você tá pensando em abrir uma agência com outras pessoas, ou seja, você vai ter sócios. Então, primeiro passo, eu devo ou não devo ter sócios, tá? Para abrir a empresa. Então vamos falar primeiro a parte boa e depois a parte ruim, tá? Tudo tem um lado bom e um lado ruim na vida. O lado bom de ter um sócio, uma pessoa que vai trabalhar contigo, é que de fato você vai dividir responsabilidades. Você vai ter 2 cabeças e 2 conjuntos de braços, vamos colocar assim, 2 conjuntos de pernas para te ajudar a alavancar. Tem também a parte de, cara, quando um sócio tá um pouquinho mais para baixo, o outro ajuda, ou quando os 2 estão muito para cima, os 2 se alavancam, ou múltiplos, né, como esse caso, 3 sócios, sempre vão ter aqueles que vão estar querendo performar e vão acabar puxando os outros. O lado ruim é que ter sócio é uma coisa complexa, é uma outra pessoa também que está entrando justamente para te apoiar e ser apoiado. Ela quer realizar também os sonhos dela, assim como você quer realizar os seus sonhos. São 2 cabeças, por isso que não está em um corpo só, né? Não dá para falar que tem 2 pessoas dentro de uma pessoa só, senão fica meio estranho. Mas quando são 2 cabeças, elas pensam de forma distinta, elas foram criadas de forma distinta, com conceitos diferentes, e elas estão se unindo para um bem comum, como se fosse um casamento ou uma união estável, vamos chamar assim, quando você está até qualquer tipo de relacionamento, quando você se junta com uma pessoa, você tem lá alguém para dividir com você os problemas, ser a pessoa carinhosa, que vai estar junto com você no dia a dia e tal, mas também quando dá treta, a treta acontece. É a mesma coisa com sócio. Então quando dá problema sério. E aí eu disse, primeira coisa para eles, falei, primeira coisa, vocês já abriram a empresa? Não abrimos a empresa, legal. Vocês já definiram o percentual de cada um dos sócios? Nisso eles olharam e falaram, Eu falei, vai ser 33% para cada um? Porque alguém vai ter que ter 33,4%, outros vão ter que ter 33,3%. Já começa por aí, né? Ter 3 sócios já é uma dor. Não dá pra você abrir uma empresa com 99,9% de participação. Me corrija se eu estiver errado, tá? Até onde eu sei, não pode. Você tem lá a quantidade de cotas e aí cada um tem uma quantidade de cotas disponíveis daquela empresa. Então já começa por esse sentido. Então é bom botar o primeiro funcionário já com 0,1%, talvez. Você vai ter que primeiro resolver esse lado. Segundo, o que eu falei pra eles distribuição de responsabilidades. Isso normalmente acontece muito focado no operacional. Então fulano vai cuidar de mídias sociais, eu vou fazer conteúdo, eu vou fazer, sei lá, o SEO. Tô chutando aqui as coisas que não era exatamente isso que cada um iria fazer, mas um vai fazer o ads, o outro vai fazer o orgânico de mídias sociais e o outro vai fazer o conteúdo. Show, beleza. Quem vai cuidar do administrativo, ou seja, quem vai ser o responsável por gerir o escritório? Vamos chamar, mesmo que seja um escritório virtual. Quem vai ser responsável financeiro, ou seja, quem vai ter que bater conta lá? Quem vai ter que cobrar os clientes? Quem vai ter que ir atrás dos clientes quando eles não pagam? Quem vai ficar responsável pelo jurídico? Vai ser o financeiro ou vai ser outra pessoa? Ou seja, você vai ter que falar, pelo menos você vai ter que falar com o jurídico ou o contratual e tudo mais. Quem vai ficar responsável pelo comercial? Porque alguém tem que fazer o comercial, né? E por fim, quem vai ser o responsável operacional? Existe essa necessidade na minha cabeça, tá? De alguém ser responsável por áreas, inclusive a operacional. Alguém tem que bater o martelo. Eu acredito que às vezes você pode ter uma ótima sinergia e vai falar com a pessoa, não, mas na minha empresa, cara, meritocracia total, cada um faz o que tá certo e tudo mais, mas no final das contas alguém vai ter que tomar decisão. E quando você tem pelo menos 2 sócios,
e cada um tem 50%, a divisão fica, ou a decisão fica dividida. Então alguém precisa ceder. Ou você define, o voto de Minerva é do fulano de tal. Quando você tem 3 sócios, que é o que eu acabei falando para essas pessoas, eu falei, no final das contas, 2 vão votar numa opção e outra vai votar na outra. Beleza. Agora, é muito mais fácil se vocês falarem até onde o nível de decisão de cada um pode chegar. Então, cara, destinar pessoas ou escolher os projetos, distribuir projetos, tá tudo bem. Esse gestor operacional pode fazer. Agora, vamos investir tal coisa, tomadas de decisão que envolva investimento ou grana, vocês podem fazer em conjunto. Mas é sempre bom definir responsabilidades e quem tem o voto de Minerva. Eu acho isso fundamental. Na minha visão, tá bem clara. Por quê? Porque é muito fácil quando tudo tá dando certo. O difícil é quando tá dando tudo errado. E eu perguntei pra eles, eu falei assim, poxa, como que vai ser? Vocês já definiram o salário de cada um? Eles olharam, não, por enquanto a gente vai trabalhar dentro das agências que cada um tá, e quando tiver dando uma grana a mais, aí a gente vai fazer. Eu falei, você já definiu quem vai sair primeiro da agência? Porque alguém tem que sair primeiro, alguém tem que começar a viver desse projeto em primeiro lugar. Em algum momento vai ter que ser feito. Então, vamos definir quem é o primeiro a sair, quem é o segundo e quem é o terceiro para sair da operação? Então quanto precisa estar rendendo a operação, ou seja, de salário, para cada um de vocês saírem do seu negócio, né, do seu emprego hoje em dia. Por quê? Você precisa sair. Para você dedicar completamente e ser realmente um empresário, você tem que dedicar o tempo integral. Se você gostar de ver até o Shark Tank, né? Para quem gosta de ver o Shark Tank, eu presto muita atenção, e quem fala muito, eu acho que é a Cris, se eu não me engano. Ela fala assim, pergunta normalmente pro empreendedor, pergunta assim, quanto tempo você dedica na sua empresa? Fala, não, eu tô trabalhando num lugar, não sei o que. Ela falou que ela não confia em uma pessoa, resumidamente, tá? Bem resumidamente, alguns episódios que eu vi, não confia em uma pessoa que não tá investindo 100% do tempo naquela empresa. Tem pessoas que vão falar, putz, beleza e tal, mas eu tô começando meu negócio, tá tudo bem, mas para apresentar no Shark Tank você já andou um pouquinho mais, né? Agora, no caso da sua agência, o momento que você dedicar full time para sua agência é o momento que você tá, vamos chamar do all-in, né, do poker lá. Você foi com tudo, cara. Se der errado, você quebra a cara. E os outros 2 sócios não. Então, talvez naquela ideia de alguém vai ter que ser o 33,4, seja essa a primeira pessoa. Quem vai ser o primeiro a se libertar? Essa pessoa vai ter 0,1% a mais. Não quer dizer que a tomada de decisão não é por voto. Você pode definir por voto, cada um tem 1 de voto. Mas na composição da empresa você precisa definir os percentuais de forma correta. Voltando ao que a gente estava falando, quem vai sair primeiro? Quanto é o salário dessa pessoa? Então você precisa projetar os seus custos para pagar cada um desses sócios. Então, quanto que tenho que cobrar em cada um dos projetos, qual o salário de cada um deles. E também, versão do outro lado, né? Quando está ruim e se der errado, o que acontece? E aí eu falei para eles, é importante vocês pensarem, e se a empresa quebrar? Como que vai dividir os custos da empresa quebrada? E se vocês tiverem alguma demanda judicial, como fica dividido isso? Ou ainda, que acontece muito, tá? Quando você tem múltiplos sócios em agência. Cara, eu cansei, eu quero ir embora, não gosto mais daqui, eu quero vender a minha parte. Como vai ser essa venda? Pode vender para uma pessoa externa? Ou tem que vender para um dos sócios? Quanto custa comprar essa parte da empresa? Então, como vai ser calculado? Então eu vou usar tal fórmula para calcular a empresa. É importante que você pense já nisso, tá? Mas Fábio, minha empresa não fatura nada. Beleza, você pode definir. Dentro de um ano, se a empresa estiver lucrando ou faturando tanto, o custo por percentual de ação é X. Você pode até fazer a conta de padaria, tá? Depois, no segundo ano, a gente vai formar um board para definir como vai ser calculado. Você pode até olhar, existem várias fórmulas na internet de cálculo de valor da empresa. Você pega o EBITDA, multiplica por 5 e tem um valor descontado. Você pode pensar já quanto que é o valor descontado. Aí já fica um pouquinho mais complexo para quem está começando, mas eu já estou dando a visão que você pode até chegar, tá? Mas no geral é importante que você defina. Cara, se alguém desistir em um ano, o que acontece? Vocês têm que pagar, sei lá, 5 mil reais pelo percentual dela. Ou não tem que pagar nada. Cara, o que vocês colocarem no contrato tá colocado. Então todo mundo assinou e todo mundo colocou, depois não adianta chorar.
Então, o pior cenário é quando um sócio quer sair, o que acontece? E é aí que normalmente acontecem as grandes brigas entre sócios. Que o cara quer sair, o cara quer vender, ele quer botar um preço que talvez os outros sócios não queiram pagar ou não entendem que vale, e ele vai vender para uma outra pessoa, né, o percentual dele, que não tem a menor sinergia com a empresa, não tem a menor sinergia com os outros sócios, e aí dá um problema gigantesco, tá? Então, já ouvi várias histórias e conheço um pouco dos bastidores desse cenário. Então tomem bastante cuidado. Você tem que definir com o seu sócio obrigações de cada um. O que acontece, e aí a parte ruim, se a pessoa não fizer a obrigação dela? E se porventura você tá lá, definiu as responsabilidades, o seu sócio comercial, ele não está trabalhando para a agência e ele não está vendendo o projeto. Você descobre que ele continua trabalhando lá para a agência ou está trabalhando nos freelas dele. O que acontece? Quais são as metas que ele tem que fazer? Ou dos entregáveis? Cara, a gente tem que entregar projeto. Se a pessoa não está fazendo isso, o que acontece? Tem que ser bem claro, no contrato entre vocês tem que ser feito uma discriminação de fato. O que acontece? Se em um ano a pessoa não fizer tais coisas, ou de 3 em 3 meses a gente vai fazer a avaliação, se porventura durante 2 meses consecutivos isso acontecer, a pessoa perde tantos por cento de participação, ou a pessoa não recebe salário. Se ela não estiver trabalhando, ela não recebe salário. E aí tá tudo bem, vocês definem a melhor forma, tá? Um item muito legal, a Thaís relembrou um vídeo que eu gravei com o JP, eu vou deixar nos comentários aqui essa marcação, um vídeo que eu conversei com o fundador da Hotmart, e ela tava falando, pô Fábio, eu vi um vídeo uma vez que você tava falando com o fundador da Hotmart, qual que era o principal ponto que tinha que estar alinhado com um dos sócios, e o JP falou, e hoje faz total sentido para mim, que é você ter os valores alinhados com o seu sócio. Não quer dizer dinheiro, é valores pessoais e profissionais. Igual a gente tem, né, os valores da Mestre, que é foco no resultado, melhoria contínua, cliente em primeiro lugar, ser mestre lover, sem mimimi, ser criativo. Esses 6 valores que a gente tem foram criados com base, vamos dizer assim, nas minhas aspirações, nas minhas e da minha esposa. Ela fez junto comigo, né, toda essa construção dos valores da Mestre. E por isso que eu acredito que a gente deu muito certo, eu e ela, porque a gente tem valores que se complementam. O casamento, assim como a sociedade, é uma união de valores. Você vem pela ideia e fica pelos valores, tá? O que junta no momento do caos são os valores. Então, se a pessoa tem os mesmos valores que você, acredita nas mesmas coisas que você, lá na frente, no pior momento, no momento que você... E até eu acho que o JP coloca dessa forma, a Thaís lembrou aqui de uma forma muito, muito bacana. Ele fala assim, as ideias podem ser divergentes, mas os valores são muito próximos. É a hora que a empresa continua caminhando para onde tem que caminhar. E o sócio não precisa concordar com tudo que você coloca. Ele precisa estar alinhado com a missão da empresa e ter um bom alinhamento com você em alguns valores. Fábio, precisa ter todos os valores iguais aos meus? Eu não acredito que precisam ter os mesmos valores. Eu acho que ele precisa ter valores próximos, mas que os seus valores, ele acredita que seja algo que é importante. Mas às vezes ele fala, entre os valores que você colocou, existem alguns que eu acho que são mais importantes do que esse. Não quer dizer que esse aí não me importa. Por exemplo, resultado para mim é um valor que eu não abro mão. Se porventura eu tiver um sócio e o sócio não pensar em resultado, fala, Fábio, vamos só fazer coisa bonita, não importa se dá lucro ou não. Cara, eu vou virar e falar para ele, velho, desculpa, não é a pessoa que eu quero trabalhar. Você não tem o mesmo pensamento que eu. Né? Agora, se ele falar assim, Fábio, o lucro é importante, mas eu gosto bastante de entregar uma coisa com qualidade. Por quê? Porque a coisa de qualidade, ela vai trazer mais boca a boca e vai trazer mais gente. Por isso que eu gosto de entregar com qualidade. Legal, ele tá alinhado comigo. Quer dizer que ele botou qualidade num nível superior? Botou. Né? Se ele tivesse que escolher 6, né? Vamos colocar assim dessa forma. Ele botou qualidade no nível superior? Botou. Mas ele não tirou o valor de foco no resultado. Então tá ótimo, tá legal. Então tá bem alinhado com o pensamento que eu tenho. Então, quando os sócios têm essa visão de valores bem alinhado, é muito legal. E não tem nada de errado, tá, gente? De você não ser amigo da pessoa. Não necessariamente você precisa escolher os seus amigos para serem seus sócios. Eu acho que aí talvez seja um dos grandes erros de você escolher sócios. Não escolha sócio pela amizade.
Escolha sócio pelos valores, pelos ideais. Eu sempre pensei em pessoas que eu tenho vontade de trabalhar junto, pessoas que eu já trabalhei junto. Por exemplo, hoje o Frank é meu sócio no Mestre Academy e eu tenho admiração pelo Frank. Ao longo dos anos ele construiu uma relação comigo de extremo companheirismo, extrema responsabilidade. Ele tem vários valores, mas, cara, é de se pensar você ter um sócio, de fato, é de se pensar. Hoje eu tenho ele porque eu tive uma experiência anterior, eu tenho agora experiência com o Frank, de ser sócio do Mestre Academy, e ele tem qualidades e valores que estão bem alinhados com os meus valores. Então, se isso não fosse real, é bem provável que a gente não fosse mais sócio hoje em dia, como às vezes acontece em várias empresas, que as pessoas se juntam, depois de um ano cada um separa e pode até continuar no mesmo segmento de atuação, tá? Mas são empresas às vezes que vão se dividir ou vão fazer coisas diferentes. E essa de divisão também é uma dica extra, né? Poxa, a empresa vai acabar. Vamos dividir a carteira de clientes? Como que a gente divide a carteira de clientes? Eu até falei para o pessoal lá no Rio. Eu dei esse exemplo, eu falei, poxa, se vocês forem encerrar a agência, se vocês, de comum acordo, cara, a gente não quer mais a sociedade entre a gente, como fica a carteira de clientes? E se vocês quiserem manter mesmo segmento de atuação, vocês querem continuar sendo agência, então como vai dividir? Vocês vão dividir pelo faturamento, ou seja, o faturamento igual. Quem escolhe cada projeto? Quem que vai ter? Eu escolho um, depois você escolhe outro, ou já vai definindo, todos que são de SEO fica com a pessoa de SEO mesmo, todos que são de mídias sociais fica com a pessoa de mídias sociais, mas depois não adianta reclamar que, não, SEO tem um valor de faturamento muito maior do que de mídias sociais, não acho justo. Não, cara, tá ali, preto no branco, se isso for definido, tá definido. Tá? Então, no geral, gente, não quer dizer, tudo que eu falei aqui, não quer dizer que você não deve ter um sócio. O que eu estou dizendo é que você tem que estar muito bem alinhado para ter um sócio, você tem que ter uma clareza mental muito, muito boa. Eu tava conversando com o André e com a Thaís aqui, um pouco dos bastidores das minhas sociedades, né? E eu falei assim, no início, cara, você não pensa em nada disso aqui que eu tô falando. Nada, zero. Você só vai ganhando experiência. Acredito que no caso do JP, né, o fundador da Hotmart, junto com o Matheus, né, que fundou junto com ele, os dois têm uma relação muito bacana, pelo que o JP diz, e o que a gente consegue ver, normalmente a gente só vê o palco dos outros, a gente vê os bastidores, que às vezes deve rolar um arranca-rabo aí entre ele e o Matheus, mas enfim, os dois são caras muito gente finas e, cara, eles têm esse alinhamento, por quê? Porque eles acreditaram no mesmo valor. E eu tô dizendo aqui pra você, tem essa clareza. Que problemas vão acontecer, mas se você pode antecipar e deixar a regra criada, fica muito mais fácil. Você vai evitar vários problemas lá na frente. E de tudo que eu falei aqui, pode ser que não aconteça nada. Pode ser que você tenha um sócio que durante 10 anos, vocês, cara, trabalhem juntos, trabalhem de uma forma bacana, que funcione, que caminhe e tá tudo bem. E essa jogada é fundamental, mas olha, é raro sócio que não diverge. É muito raro. E é bom quando o sócio diverge pensando no futuro da empresa. Quando você fala, cara, eu tenho essa visão e eu tenho aquela visão, pô, vamos discorrer cada vez mais ou debater, algumas pessoas vão discutir, né? Vão bater boca, mas no final das contas, se ambos os sócios estiverem olhando para a missão da empresa e não se esquecerem dos valores que uniram os dois para construir aquela empresa, né? Os três, no caso dessas pessoas que me perguntaram, ou de 4, 5, dependendo de quantos sócios você tiver. Se você não se esquecer disso, você vai estar sempre caminhando para o lado correto. Beleza? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você. Fica aqui também a minha formalização para eu nunca esquecer desse vídeo, desses pensamentos. Não sei se algum dia eu vou abrir mais empresas, se eu vou ter mais sócios ou não. Não acho que sócio é uma coisa ruim, eu acho que sócio é uma coisa boa. Eu acho que ninguém vai chegar em um patamar gigantesco fazendo tudo acontecer sozinho. Eu acho que é inevitável que você tenha pessoas que te ajudem na sua caminhada e pode ser que tenham pessoas que estão na mesma caminhada que você, com os mesmos valores que você, e aí talvez faça sentido de vocês caminharem com uma união mais estável, no caso dos negócios, ter uma sociedade, beleza? Se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever, se você estiver aqui no YouTube, e se você tiver no Face, deixa o seu comentário, fala se gostou, se não gostou, se eu viajei na maionese,
Patrese, pode deixar no YouTube, no Face, dá a curtida, marca seu sócio, ou marca a sua pessoa que você tem intenção de abrir sociedade, fala, meu, olha esse vídeo aí, olha um outro cara falando, dando uma visão, e pode pôr a culpa em mim. Falou, pô, o Ricota que é o cara sacana. Eu ia falar outra palavra, eu ia falar um palavrão, mas eu lembrei que eu tô gravando. Pô, ele que é o cara sacana, ele que falou pra gente fazer isso, mas vamos acreditar no que ele tá falando e vamos definir todas essas regras aí. Beleza, gente? Então tá, um forte abraço pra você, desejo muito sucesso na sua jornada e até a próxima.